Já vimos então que aqui no nosso módulo nós temos duas coleções, nomes e cidades, e estamos a fazer a exportação utilizando este shortcut aqui basicamente. Então nós podemos colocar tudo isto na mesma linha, não há qualquer problema. Aqui quando se tratam de poucos dados, torna até a leitura mais simplificada. De qualquer das formas, acontece aqui um aspecto muito interessante, que é o seguinte. Quando eu faço aqui o const dados é igual a require e defino aqui o caminho para o módulo, quando eu faço o console.log dos dados, ele vai-me apresentar as informações das duas coleções, certo? Isto é, apresenta-me em formato de um objeto as duas coleções. Porquê? Porque eu devolvi aqui um objeto com as duas coleções, ok? Ora, nós podemos utilizar uma técnica que é permitida no caso do JavaScript, que é a destruturação. O que é que significa na prática a destruturação? Eu mostrei aqui no vídeo anterior que nós poderíamos usar aqui nomes e aqui só íamos ver a parte dos nomes, certo? O mesmo acontece se eu colocar aqui cidades. Então vamos ver aqui que aparecem apenas as cidades. No entanto, eu posso aqui desmontar os dados e fazer uma destruturação. E a destruturação funciona da seguinte forma. Eu vou dizer que quero apenas importar, por exemplo, os nomes. Ok? Então, de tudo isto que aqui vem, eu quero apenas importar os nomes, apesar de também vir a parte das cidades. Ok? Então vou só buscar uma parte do meu módulo. Ora, aqui obviamente que já não existe este conceito que aqui está em baixo, por isso temos aqui este erro, nem existe o conceito das cidades. Porquê? Porque não foram importadas. Então se eu aqui executar, repara, cidade is not defined. Então vamos colocar aqui nomes. E repara o que é que vai acontecer então? Nós vamos ter a possibilidade de ir buscar exatamente o mesmo valor. Então, a partir do meu require, eu fui buscar apenas uma parte daquilo que eu estou a ir buscar. Se eu quiser ir buscar também as cidades, eu posso colocar aqui cidades. Então aqui nós já vamos ter a oportunidade de colocar também as cidades e repara como agora já aparecem as duas coleções de dados. Ora, então vimos a destruturação como sendo algo muito interessante que nos permite ir buscar apenas partes daquilo que nós estamos a exportar a partir do módulo. E vimos também que é necessário que nós explicitamente façamos a exportação daquilo que pretendemos. Agora nós vimos aqui valores, ok? Obviamente que estamos a falar de coleções, nós podemos ter aqui um const texto é igual a olá mundo, ok? E eu posso simplesmente exportar aqui o texto e agora importar aqui o texto. E atenção que aqui neste caso concreto, quando fazemos a destruturação, texto tem que ter exatamente o mesmo nome que está na parte da exportação, ok? O mesmo acontece com os nomes e com as cidades. Se eu agora apresentar aqui o texto, já vais perceber que o esperado é exatamente aquilo que vai ser apresentado. O Olá Mundo veio a partir daqui, correto? Agora, muito importante, imagina que nós queremos exportar, em vez de um array ou um texto, nós queremos exportar, por exemplo, uma função. Então vou colocar aqui function, adicionar. Vamos colocar aqui A e B e vamos fazer com que esta função faça um return de A mais B. Eu quero passar esta função para o interior do meu main.js. Ora, como é que eu vou fazer? Muito simples. Vamos colocar aqui adicionar. Ok? Repara que no próprio VS Code vai ficar com uma cor diferente, porque ele consegue identificar que se trata de uma função e não de um outro tipo qualquer de objeto ou variável. E o adicionar vai ser passado para aqui. Da mesma forma, então, nós vamos poder fazer aqui adicionar. Repara que o sistema já tem IntelliSense suficiente para perceber que estamos a tentar importar, através de destruturação, esta função. E agora eu posso utilizar aqui, por exemplo, console.log, adicionar, e quando eu escrever o adicionar e pressionar o tab, repara como o IntelliSense percebe que se trata de uma função que, não estando aqui no main, existindo no módulo, está a ser incorporada aqui para dentro. Então eu tenho aqui o A e o B, sendo que o A é de qualquer tipo e o B também é de qualquer tipo, e já percebemos que o JavaScript é uma linguagem muito pouco tipada, ou praticamente nada tipada. Então vamos ter aqui a possibilidade de podermos definir o A, vamos colocar aqui um 10, vamos colocar aqui um 20, e quando formos aqui executar então o nosso código, repara, temos aqui então todos os resultados anteriores, mais o resultado da execução desta função, que não existe dentro do main.js, existe dentro do módulo.js. Portanto, aqui fica uma ideia muito global e aparentemente parece-nos a nós
que temos alguma experiência na programação, extraordinariamente simples e fácil de replicar aqui. A forma como nós podemos usar aqui o required, neste caso, como é que nós podemos criar o nosso módulo e como é que nós podemos eventualmente, claro, criar mais módulos, mais scripts que contêm um conjunto de funcionalidades que nós depois podemos importar a nosso belo prazer através de estruturação ou não. Se quisermos importar apenas uma coleção de dados que está num script sozinho, podemos fazê-lo sem destruturação, mas o mais comum é começares a ver a destruturação. Inclusive é quando estamos a trabalhar com o React, por exemplo, nós já vimos que há muita destruturação no carregamento, por exemplo, dos React Hooks, para ser mais específico. Bom, mas há aqui também dados muito importantes que é necessário sublinhar neste momento. O Node contém um conjunto de módulos que nós podemos usar sem ter que os adicionarmos especificamente ao nosso ambiente. Isto é, são módulos que já vêm pré-instalados dentro do Node.js.